Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Bom, eu agradeço muito a Deus por ter me concedido essa mulher especial como minha mãe. Amados, boa noite, graças e paz, seja bem-vindo a mais uma transmissão. A nossa oração é que Deus te abençoe e que essa mensagem encontre você e a sua família desfrutando de muita paz, de muita graça que vem da parte do Senhor nosso Deus. Hoje, uma data muito especial, estamos comemorando aí o Dia das Mães e a nossa programação está meio diferente. Eu já convido você a ficar conosco até o final da nossa transmissão e acompanhar o momento de homenagens preparado aí para as nossas mães. E de já, aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para minha mãe, um forte beijo. O sentimento que eu tenho no coração é de muita gratidão a Deus e a ela por tudo que nós vivemos e a Deus por ter colocado na minha vida, né? Que Deus abençoe a minha mãe e um forte beijo para ela. Lembrando também da minha esposa, que já é mãe, hoje está aí com 5 meses de gestação, esperando a nossa Manu. Um forte beijo, um forte abraço, que a sua caminhada como mãe seja repleta de paz e das provisões do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Então vamos lá, o nosso estudo hoje se resume a 3 conselhos bíblicos para os filhos e 3 conselhos bíblicos para as mães. Vamos lá então nos 3 primeiros conselhos bíblicos para você que é filho, né, para nós que somos filhos. Lembrando que a Bíblia tem uma infinidade de conselhos, muitas orientações, nós vamos nos deter apenas em 3 aqui. E o primeiro é: dedique tempo de qualidade com a sua mãe. Escolha um tempo de qualidade, passe um tempo de qualidade com a sua mãe. Para refletir sobre isso, convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, verso 8 e 9, que na minha versão diz o seguinte: Filho meu, ouve o ensinamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Perceba então que a Bíblia traz uma série de orientações, e nessa feita aqui ele fala sobre a relação, né, de pai e mãe, e que hoje nós concentramos a nossa visão sobre as mães, falando da necessidade e da importância de ouvir os conselhos e as orientações das nossas mães. De uma forma muito especial, de uma forma muito importante, esses conselhos são para cada um de nós como diademas, são como colares ao nosso pescoço, ou seja, são acessórios importantes aí para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e de uma forma muito importante são coisas que as pessoas olham para nós e elas percebem. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tem dedicado um tempo de qualidade com a sua mãe? Você tem escolhido, né, separado um tempo para ouvir sua mãe, para conversar com a sua mãe, para aprender com a sua mãe? Um dos grandes problemas que a gente tem, por exemplo, com os adolescentes, é que boa parte deles, ou delas, quando chegam na adolescência, eles realmente acreditam que sabem mais do que a mãe, que sabem mais do que a avó. E nisso ocorre uma série de problemas, porque na verdade essas pessoas têm muito a nos ensinar. Essas pessoas têm muita sabedoria, têm experiências boas para passar para cada um de nós. E a verdade é que a sociedade tem perdido muito, né? Nossos jovens e adolescentes têm perdido muito porque eles não querem aprender com os mais velhos, né? Com as nossas mães, com as nossas tias mais experientes, com as nossas avós. E a Bíblia já diz que se nós quisermos, né, aprender, né, ouvir a instrução da nossa mãe, isso será como coroa na nossa cabeça, será como um colar no nosso pescoço. As pessoas vão perceber que você tem maturidade, vão perceber que você tem sabedoria, as pessoas vão perceber que você tem uma boa educação a partir da sua relação com a sua mãe. Você tem muito a ganhar, você tem muito a ser abençoado se no seu dia a dia, se é na lista de prioridades, você colocar um tempo de qualidade com a sua mãe, com pessoa ali que quer o seu melhor, que fez de tudo para que você chegasse onde você chegou, e com certeza você só tem a ganhar
dedicando um tempo de qualidade, ouvindo a sua mãe e colocando em prática aí tudo que a sua mãe tem a dizer para você. Com certeza, ela só quer o seu melhor, né? E ela certamente fará de tudo para ver você bem. O segundo ponto da nossa reflexão, ou o segundo conselho bíblico para nós, filhos, é: seja um bom filho. Mas isso é muito óbvio, né? Seja um bom filho. Ser um bom filho é requisito básico para que nós possamos ser pessoas abençoadas. O pastor ficou meio confuso. Vamos abrir nossa Bíblia então lá em Êxodo 20, o verso 12. Êxodo 20, 12, na verdade é o texto que fala ali dos 10 mandamentos. E no verso 12, a Bíblia diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. De uma forma muito especial, a Bíblia nos apresenta o honrar aos pais, em especial às nossas mães, como algo que vai fazer de nós pessoas abençoadas. O texto é bem claro em dizer: olha, honre o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, né? Que seus dias sejam longos, que sejam bem vividos sobre essa terra. E de uma forma interessante, nós somos desafiados a honrar os nossos pais. Mas o que é honrar, né? O que é honrar a mãe? O que é praticar a honra para com os nossos pais? Amados, honrar os nossos pais é um grande desafio. E na verdade nós somos desafiados a honrar nossos pais em mais momentos do que aquilo que nós estamos dispostos a assumir. Eu trago comigo uma experiência muito interessante, né? Quando eu fiquei noivo, todos vocês já devem ter ouvido falar da expressão, né? Se ele é um bom filho, né? Então ele vai ser um bom marido, né? Você vai casar com fulano, observa o relacionamento dele com os pais, com a mãe. E eu fiquei pensando nisso quando eu fiquei noivo, né? Quando eu pedi minha esposa em casamento. É bem verdade que eu ficava observando, né, o relacionamento dela com os pais, mas nesse momento eu comecei a pensar no meu relacionamento com a minha mãe também. De uma forma muito interessante, né? Eu fiquei a pensar, né? Será que eu estou honrando a minha mãe, né? Para ser um bom esposo? Será que eu vou ser um bom esposo? E eu fiquei me avaliando através do meu relacionamento com a minha mãe, né? E de uma forma muito interessante, eu fui tentando evitar brigas com a minha mãe. Honrar a minha mãe assim, né? Mandou fazer isso, tá bom, mãe, né? Não vamos reclamar, vamos fazer. Coisa que você não entende porque que a sua mãe está mandando fazer, e você vai fazer. Você obedece, você vai de certa forma honrando a sua mãe, sem entender, sem questionar. E a verdade é que foi um tempo muito difícil, né? Porque o filho, né, a gente gosta de brigar, né? Mas por quê, mãe? Mas tá errado. Mãe, essa comida não tá boa, né? E não, mãe, eu quero ficar acordado até tarde, eu quero dormir no sofá hoje, sei lá. Mas eu tentei colocar isso em prática, né? Vamos honrar minha mãe, vamos lá obedecer a mãe. Né? Afinal de contas, eu vou me casar e vou sair de casa, então vamos fazer desses dias em dias bons. E a verdade é que aquilo foi muito desafiador, né? Não questionar, não... Então muitas das coisas eu não entendia, mas eu aceitava. Vamos lá, mãe, vamos, né? Não vou nem falar nada, vou só fazer caladinho aqui e vendo o que vai dar. E foi um tempo desafiador, um tempo, né, de muita renúncia, né? Um tempo onde não queria fazer aquilo. Mas na verdade, eu percebi depois que isso foi um tempo de muito aprendizado. E quando eu me casei, eu precisei fazer as mesmas coisas, né? Mas olha só, eu já estava bem experiente, já tinha a minha paciência bem amadurecida, né? Quanto a algumas coisas, a não entender e a obedecer, ou a tentar entender a cabeça das mulheres, que é um desafio. Mas eu percebi nesse texto bíblico que honrar o pai e honrar a mãe, né? Aos pais e a mãe hoje em especial, são coisas que fortalecem a nossa própria personalidade, nos preparam para o mundo lá fora. Quem consegue honrar a mãe, quem consegue ser um bom filho, né? Obedecer em silêncio, fazer tudo sem reclamar, tem tudo para ser um bom aluno, que tem tudo para ser um bom funcionário, que tem tudo para ser um bom marido. Enfim, a gente vê na prática a Bíblia, né? A Bíblia indo para a prática, dizendo que os nossos dias serão prolongados, serão abençoados. As pessoas vão perceber em nós uma boa educação, a paciência bem exercitada, enfim,
amor, paz, longanimidade, um bocado de coisa na prática, porque nós aprendemos isso com os nossos pais. A psicologia ela já vai expressar isso, né, já vai confirmar isso, dizendo que a família, em especial, né, os nossos pais, a nossa mãe, é o primeiro grupo social com o qual nós nos relacionamos. Ou seja, todo o seu relacionamento com a sociedade, ele tem início na família, em especial com a nossa mãe. Então, a Bíblia tem muita razão quando ela diz que se nós honrarmos a nossa mãe, os nossos dias serão prolongados. Seremos pessoas bem-sucedidas, seremos pessoas bem abençoadas. Porque nós vamos ter superpoderes e uma mágica estará em nós. Não. É porque Deus vai te ensinar lições importantes através do relacionamento com a sua mãe. Então, seja um bom filho para o seu próprio bem. Né? Cultive experiências boas, exercite sua paciência, exercite a sua obediência, a sua submissão com a sua mãe e com certeza você vai ser um bom cidadão, vai ser um bom aluno, um bom funcionário. Eu não sei aonde Deus vai te levar, mas com certeza você tem muito a ganhar com esse primeiro passo de honrar a sua mãe. Então seja um bom filho para o seu próprio bem, para que Deus te leve a lugares muito melhores, né? Lugares onde você nunca imaginou ir. O último conselho bíblico aí para essa relação entre nós, né, e as nossas mães, está baseado lá em Tiago 5,16, quando a palavra de Deus nos orienta a orarmos uns pelos outros. E aí o conselho é: ore pela sua mãe. Você já orou pela sua mãe? Você tem cultivado o costume de orar pela sua mãe, independente da idade, independentemente se ela está doente ou se ela está trabalhando, sei lá. Ore pela sua mãe. Quando nós oramos, existe um fenômeno interessante. Nós começamos a nos preocupar com a outra pessoa pela qual nós estamos orando. O maior fenômeno, ou a maior reação que a gente percebe na oração é a preocupação do orador. Quando nós começamos a orar, nós automaticamente colocamos aquela preocupação diante de Deus e fazemos daquela causa a nossa causa. O nosso coração se coloca diante de Deus. Quando nós começamos a orar por alguém, nós começamos a pensar nesse alguém, nós começamos a realmente nos preocupar com essa pessoa e apresentá-la a Deus de uma forma diferente. E nós começamos a se importar com essas pessoas. Você quer um exemplo, né? Comece a procurar na igreja alguém que esteja passando por um momento de dificuldade na área da saúde. Comece a orar por essa pessoa, que você vai perceber que automaticamente você vai querer saber se essa pessoa está bem. Você vai querer saber se você pode fazer alguma coisa, né? Então, quando nós oramos de uma forma espiritual, né, nós somos levados a nos importar com a outra pessoa. Se você tem o costume de orar pela sua mãe, então automaticamente você vai começar a se preocupar pela sua mãe, você vai querer conversar com a sua mãe, saber se ela está bem, se ela tem algum problema, e com certeza isso vai fazer com que Deus abençoe a sua mãe através de você. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, oramos pelas nossas mães. Mas será que você não é o canal pelo qual Deus quer usar para abençoar a sua mãe? Ore pela sua mãe, ore muito pela sua mãe e entenda de que você é o meio principal, né, pelo qual Deus vai usar para abençoar a sua mãe. Ore por sua mãe, pergunte a ela se ela tem algum pedido de oração, o que é que ela está passando, pelo que ela quer que você ore. E com certeza você vai ser alguém que vai começar a olhar para sua mãe de uma forma diferente. Vai se preocupar mais com a sua mãe e com certeza depois disso vai começar a querer estar mais perto, vai começar a querer abençoar mais a sua mãe, vai se preocupar com as suas necessidades e talvez você até se surpreenda porque você será a sua própria resposta de oração. Então ore pela sua mãe e com certeza Deus vai fazer muito pela vida dela, a começar a partir de você. Você tem a ganhar, sua mãe tem a ganhar, o reino de Deus tem a ganhar quando as pessoas oram umas pelas outras. Vamos lá então pensar agora em 3 conselhos para as mães. Você que é mãe, né? Você que é avó, você que quer ser mãe um dia. Enfim, alguns conselhos bíblicos aí para essa função importante, né? Para as nossas famílias, para a sociedade, para a nossa igreja. O que a Bíblia tem a dizer para essas mulheres aí de valor, né? E a primeira orientação bíblica que nós trouxemos hoje para a nossa reflexão é: não tenha preguiça, né? Não tenha receios
de ser uma boa mãe. Né? Não ter limitações, não fuja dessa responsabilidade de ser mãe. E por que essa reflexão vem para os nossos dias hoje? Porque, amados, hoje na sociedade nós vivemos dias difíceis, dias ruins, porque muitas das mães da nossa sociedade não querem ter esse problema, não querem assumir essa responsabilidade. Né? E aí entram em cena as babás, entram em cena aí as escolas de tempo integral, os internatos. E eu não tenho nada contra essas escolas, né? esses modelos educacionais, mas eu tenho contra a motivação. Muitas das vezes a gente percebe que pais estão recorrendo a essas escolas, né, as babás, para fugir da responsabilidade. E aí sim nós temos um grande problema. Lá em Provérbios 29, o verso 17, a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos dizer o seguinte: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícia à tua alma. Não tenha receios, não tenha medo de ser mãe, de exercer o papel de mãe. E um dos grandes desafios da pós-modernidade hoje é exatamente colocar os limites para essa juventude de hoje. E de uma forma muito, muito triste, eu até digo que para os jovens de hoje isso é já perdido, né? Não há muito o que fazer, não há como você impor limite a alguém que tem, né, 20, 30 anos. Mas como nós podemos ensinar a nossa sociedade sobre limites, sobre respeito, através das crianças? O grande problema que eu percebo hoje em dia, muitas vezes é a pedagogia que nós estamos usando para educar as nossas crianças. A criança não é o centro do universo, ela não é o centro da educação. Ao meu ver, quando eu olho para a Bíblia e quando eu olho para a sociedade, eu percebo que as crianças, assim como todo ser humano, precisa reconhecer seus limites. E quanto mais cedo ela reconhece os seus limites, a noção de disciplina, do que é certo, do que é errado, da consequência do erro, ela tende a se organizar e ela tende a ser alguém melhor. E a Bíblia nos apresenta como as pessoas responsáveis por isso, os pais, em especial hoje as mães. A função de ensinar o seu filho sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre a consequência do erro e tal, não é do pastor, não é da igreja, não é das professoras e muito menos da televisão. Essa responsabilidade, né, é sua. Lições importantes da vida, as primeiras lições a gente aprende em casa e não tenham dúvida, né? Deus há de cobrar essa função de você que é mãe, né? Há de cobrar o resultado dessa lição que ficou para você. Não se engane, né? Não deixe que a educação dos seus filhos, que a noção moral e ética dos seus filhos esteja dependendo da televisão, dependa dos meios de comunicação, do que o professor diz na escola, do que o pastor diz uma vez na semana, quando o seu filho presta atenção no pastor, porque as crianças, né, são bem dinâmicas. Então essa responsabilidade é sua como mãe. Abrace isso e peça do Senhor discernimento para colocar isso em prática. Se você for uma mãe esforçada, se você for alguém que busca discernimento de Deus para corrigir o seu filho de uma maneira bíblica, de uma maneira amorosa, de uma maneira coerente, com certeza, como diz a palavra bíblica aqui, o seu filho te dará descanso e te dará delícia da tua alma. Vai te trazer orgulho, vai te trazer alegria, porque você foi alguém que ensinou o seu filho sobre respeito, sobre a noção de responsabilidades e sobre aquilo que a sociedade tem a oferecer para ele. O segundo ponto, ou o segundo conselho, né, para as mães de hoje, para você que é mãe cristã, tem buscado aí as respostas na Bíblia, seja exemplo de vida. Seja você um exemplo de vida. E eu convido você a refletir comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, quando Paulo escrevendo a Timóteo, obviamente, ele diz o seguinte: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Paulo está falando de fé sem fingimento, e que essa fé sem fingimento é presente na vida de Timóteo,
Mas não vem de Timóteo apenas, né? Ele diz, olha, estou certo de que essa mesma fé, aquela fé que eu percebi lá na sua avó e também na sua mãe, e estou certo que é a mesma que está em você. Amados, e hoje em dia isso é um grande desafio para cada um de nós. Termos uma fé sem fingimento. Não se engane, porque ninguém vai entender você melhor, ninguém vai perceber a coerência melhor em você do que as pessoas que estão dentro da sua casa. E aí fica um grande desafio, né? O grande desafio de ser exemplo de vida cristã dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Você que é mãe, não se engane, né? O seu filho está observando você. Ele está observando se você faz o que você diz, se você obedece, né, aquilo que a palavra de Deus diz, para que ele também possa fazer. Né? Ele não vai fazer nada mais, nada menos do que aquilo que você está fazendo também. E isso nós precisamos estar atentos, porque a geração que vem aí, que vem após cada um de nós, né, é uma geração que nos observa, é uma geração que está atenta àquilo que nós estamos fazendo para imitar os nossos comportamentos ou não. Eu sei que você que é mãe, ou até você que é pai, ou você que é mais velho mesmo, em alguns momentos você já percebeu que a sua criança, o seu filho, o seu sobrinho, sei lá, em algum momento ele imita você, em algum momento ele quer ser igual a você, algumas coisas ele fala igual a você, sorri igual a você. E nós precisamos estar atentos, porque essa realidade também se aplica à nossa fé, à nossa convicção. Se nós confessamos a Cristo, se nós aceitamos Jesus, se nós dizemos que Ele é o Rei da nossa vida, essas coisas precisam ser bem evidentes no nosso dia a dia, para que os nossos filhos percebam isso também. E o grande desafio para a mãe cristã de hoje é ser um exemplo de cristã dentro do seu lar. Seja um exemplo de serva do Senhor dentro do seu lar. Que a sua fé não seja uma fé apenas na igreja, apenas no fim de semana, apenas, né, lá dentro do culto. Mas que a sua fé seja sem fingimento, que dentro do seu lar você seja uma mulher de oração, uma esposa ali que ajuda o seu esposo, e com certeza os seus filhos, suas filhas estarão observando isso. E quando eles chegarem a uma idade madura, né, que tiverem que tomar decisões sérias, que tiverem que realmente colocar em prática aquilo que eles aprenderam na infância, eles com certeza vão lembrar da sua fé sem fingimento. Que você seja aí abençoada por Deus, guiada por Deus, para ter um exemplo aí de vida com Deus. Um exemplo de alguém que tem a sua fé inabalável, a sua fé, como Paulo coloca aqui, né, sem fingimento, diante dos seus filhos, diante da sociedade, e para que você possa, assim como o autor de Hebreus escreve, né, pela fé, dar um bom testemunho. Pela fé, abençoar outras gerações, abençoar os seus filhos através do seu testemunho. É bem verdade que nós não somos perfeitos, e você deve ter suas falhas, mas pela misericórdia e pela graça de Deus, apesar disso você consegue, né, dar um bom testemunho, dar um bom exemplo de vida pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então busque ao Senhor em oração e busque sabedoria dele para que a sua vida seja um exemplo para os seus filhos também. O último conselho bíblico para você que é mãe nessa noite é: consagre seu filho a Deus. Muito simples, né? Consagre o seu filho a Deus, mas consagre de verdade, né? Eu poderia aqui citar um texto bíblico, mas são muitos, né? E a gente tem, por exemplo, Samuel, que foi consagrado ali pela sua mãe Ana, né? Ainda quando criança, e de fato viveu a sua vida para servir a Deus. A gente tem Jó, que consagrava os seus filhos, e a gente tem muitos outros personagens bíblicos que apresentaram os seus filhos a Deus, né? O próprio Jesus, quando criança, foi apresentado no templo ali, né? Seguindo os costumes da época, né? Mas que implicações isso traz para os nossos dias? É que você precisa colocar isso em prática. Não é aquela consagração de quando o seu filho é pequeno, você leva para o pastor orar na cabeça dele, né? Mas a ideia de consagração é algo realmente que traz a vida da criança, que está em construção ali naquela personalidade, para a presença de Deus, né? Você precisa construir um caráter cristão no coração dos seus filhos. Você precisa trabalhar para construir esse caráter
nessa pessoa que está sob a sua responsabilidade. Não apenas fisicamente, né, mas também espiritualmente falando, né? E isso é um problema quando, por exemplo, a gente percebe a forma como muitos das nossas crianças, até da igreja aqui, estão sendo criadas, estão sendo educadas. E a gente percebe que muitas das vezes falta uma noção aí, uma coerência, né, entre o que se diz e o que se fala. Eu fico muito preocupado com essas coisas. Por exemplo, algumas vezes eu já percebi, já ouvi histórias assim, e não foi só uma nem duas, mas as crianças, né, estão vindo na igreja, os pais são evangélicos, mas o pai permite que a criança, por exemplo, participe de uma festa junina. E quando alguém questiona, diz, não, mas é criança, né? Deixa lá. O pai permite que a criança participe, né, de um baile de máscara ali na época do carnaval, na escola, né? De uma noite do Dia das Bruxas. Irmãos, isso não faz nenhum sentido. Né? Fora o outro problema cultural que a gente já tem das nossas crianças evangélicas, na Páscoa se pintar de coelhinho ou vestir roupa do Papai Noel, porque isso não faz sentido, isso é incoerente, né? A gente prega uma coisa e faz outra, acredita numa coisa e vive outra. Então, nós precisamos consagrar de fato as nossas crianças a Deus. Eu fico muito triste, muito triste mesmo, acho que a definição é essa. Quando algumas vezes, né, a gente pergunta, né, e o fulaninho, né? E a fulaninha? Não quis vir para a igreja. Ficou em casa porque não quis vir. Irmãos, se você quer ter o seu filho consagrado no altar, que ele entenda a necessidade de estar aqui, você precisa colocar essa realidade diante dele e apresentar essa vertente como a melhor opção. Não deixe seus filhos escolher, não deixe seu filho conhecer o mundo, porque o mundo vai apresentar outras opções. O mundo vai oferecer outras coisas. E a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas, né, são mais astutos do que os filhos da luz. Então eu percebo muitas vezes, muitos irmãos na igreja brincando com a salvação do filho, né? Ao invés de ensinar a criança o caminho que deve andar, deixam as crianças crescerem como se não fossem sua responsabilidade. Você que é mãe, entenda, né, que você é responsável pela consagração do seu filho. E eu não estou falando aqui de colocar a mão na cabeça dele quando ele é pequeno apenas, né? Mas de ensinar ele, de educar ele, né? De doutrinar no bom sentido da palavra, né? Construir na cabeça dele a doutrina de quem é Jesus, o que ele espera de cada um de nós. Para que quando ele cresça, né, que ele tiver que fazer as escolhas dele, que ele tiver que passar pelas decepções dele, né? Não sei o que acontece, cada um é responsável por si, né? Mas ele vai pesar o que é que tem na sua história. Qual é a construção ética dentro dele, o que é certo, o que é errado, o que foi que ele aprendeu quando era criança, o que ele não aprendeu. E amados, essa é uma responsabilidade dos pais, né? Como pessoas que Deus responsabilizou por essas crianças. Você que é mãe, você tem a responsabilidade de consagrar o seu filho todos os dias. Não deixe que a vida do seu filho, né, a vida espiritual do seu filho, esteja sujeita aí ao que a televisão vai dizer. Muito cuidado com o que o seu filho ouve na escola. Acompanhe o seu filho, né? Tire ele de alguns ambientes, de algumas festas, de algumas coisas que não condizem com aquilo que você acredita. Traga o seu filho para perto da igreja, para perto da palavra de Deus. Construa uma personalidade cristã consistente na vida do seu filho, para que ele possa crescer e amadurecer na presença do Senhor. Não subestime as trevas, não subestime o sistema que nós vivemos, porque o mundo ele tem muito a oferecer aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, e você como mãe tem a responsabilidade de proteger o seu filho. A ideia de consagrar, né, o termo consagrar tem exatamente essa ideia de separar, né? Separar, não é qualquer um, é o seu filho. E uma das palavras que tem ecoado na nossa igreja desde um tempo, né, quando o pastor Marcos Rogério esteve conosco, da Igreja Batista Transcoqueiro, grande amigo nosso, e ele disse uma coisa que repercutiu durante muito tempo na nossa igreja, né? Nós não geramos filhos, não estamos gerando filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos são bênçãos, são herança do Senhor, eles devem ser consagrados ao Senhor. Eles devem ser preparados, eles devem ser lapidados, treinados, polidos para agradar ao Senhor.
que os nossos filhos, né, que as nossas crianças sejam bênçãos na nossa igreja, sejam bênçãos na sua família e que elas possam servir tão somente para a honra e glória do nosso Deus. Muito cuidado com o seu filho, muito cuidado com o que ele anda vendo, as pessoas com as quais ele conversa. E não se engane, o mundo está de olho no seu filho, na sua filha, querendo tragar, querendo trazer para as trevas. E é sua responsabilidade preservar o seu filho, né? Cuidar do seu filho, trazer ele para a luz e afastá-lo das trevas. Amados, então, essa é a nossa reflexão de hoje, esse é o nosso desafio, que nós possamos, né, cada dia colocar em prática aí o que nos diz a palavra de Deus. Trazendo aí para os nossos dias, né, esses 3 pontos, essas 3 responsabilidades que temos como filhos, né, de cuidar da nossa mãe, de ouvir a nossa mãe, né, de orar pela nossa mãe. Como mãe, vocês, né, eu não sou mãe, vocês têm a responsabilidade diante de Deus aí de ser mãe, né, de abraçar essa responsabilidade, de exercer esse papel com maturidade vinda do Espírito Santo. Tem a responsabilidade de ser exemplo na vida dos seus filhos e tem a responsabilidade de consagrar os seus filhos, de trazer para a presença do Senhor todos os dias. E que Deus nos abençoe como servo do Senhor e que Deus abençoe você como mãe, que tem a responsabilidade de cuidar de alguém, né, de educar, de preparar alguém em dias tão difíceis, né, em dias tão turbulentos, onde a palavra de Deus tem sido tão afetada, né? tão perseguida, por assim dizer. E eu queria orar por você nesse momento, para que Deus te abençoe e para que Deus nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Vamos orar? Feche seus olhos onde você estiver. Pai de amor, nós te agradecemos pelo privilégio de estar diante da tua palavra. Ó Deus, pelo privilégio de ter esse meio de comunicação, ó Deus, pelo qual nós podemos crescer diante de Ti, podemos edificar uns aos outros e podemos também glorificar o Teu nome. Ó Pai, nesse momento fazemos uma oração pelas mães da nossa igreja, ó Deus, não apenas da nossa igreja, cada mãe que está ao alcance dessa mensagem, para que o Senhor venha estar abençoando cada uma delas. Ó Deus, venha estar provendo as suas necessidades, tanto, ó Deus, material como necessidades emocionais e espirituais. Ó Deus, o nosso desejo é que dia após dia nós venhamos ter mães, não segundo o que a pedagogia diz, o que os psicólogos orientam, mas mães segundo a Tua palavra. Ó Deus, mulheres santas, consagradas a Ti e que têm como único objetivo, ó Deus, preparar os seus filhos para agradar ao Senhor. Ó Pai, nos abençoa, nos ajuda cada mãe, quando nós vivemos momentos difíceis, ó Deus, momentos onde a verdade, onde aquilo que é certo tem sido relativizado, ó Deus, tem sido bombardeado, que o Senhor nos ajude e nos oriente a mantermos firmes as nossas convicções e a repassar essas convicções a outras pessoas também. Essa é a nossa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. A nossa oração é que Deus te abençoe, que Deus proteja você, sua família e que nós possamos nesse tempo buscar sempre estar crescendo diante do nosso Deus. Faço um convite a você, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube e curta a nossa página no Facebook, nos acompanhe pelas redes sociais. Na próxima quarta-feira, às 19 horas, nós teremos mais uma reflexão da parte de Deus ao seu coração. Estamos no mês da família, buscando aí do Senhor, né, trazer soluções para os nossos problemas e entendemos que Deus tem falado conosco nesse tempo. Amém? Um forte abraço, convido você a acompanhar as homenagens que foram feitas a algumas de nossas mães, logo após essa transmissão aqui, e que Deus nos abençoe. Nós nos vemos na quarta-feira. Um forte abraço. Bom, eu vim aqui para falar de uma mulher que... Bom, eu vim aqui para falar de uma mulher que não tem elogios bastante para descrever ela. Ela já fez de tudo e faz de tudo pelos seus filhos.
é uma mulher guerreira, batalhadora, que está sempre feliz apesar de tudo. Essa mulher é minha mãe, que tem sido meu pai também. Ela faz os dois papéis. E isso bem. Eu sei que eu não costumo falar muito pra ela isso, mas, mãe, eu te amo demais, muito mesmo, muito mesmo. Sei que eu não falo muito isso, desculpa, eu tenho que falar mais. E eu prometo que eu vou começar a falar. Eu te amo muito mesmo, muito, muito. Feliz Dia das Mães. Eu quero agradecer a Deus por ter a senhora em minha vida, que tudo que eu sou agora é graças à senhora. Tudo que eu sou e tudo que eu vou ser é tudo graças à senhora. Então, obrigado, mãe. Muito obrigado por tudo mesmo. Eu te amo. Olá, eu me chamo Elisa e hoje eu vim homenagear uma mulher especial no Dia das Mães, a minha mãe, a Leide. Bom, ela é uma pessoa que tem várias qualidades, uma pessoa que é corajosa, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem um coração bom, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que já é vitoriosa, em nome de Jesus. Bom, no seu próprio nome, ela já tem várias qualidades, começando com a letra L, de linda, Leide linda, eu não esqueci. Na letra E, uma pessoa elegante, uma pessoa que sabe se portar. Na letra I, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma mulher sábia. A letra D, uma pessoa que possui vários dons, uma pessoa que tem o dom de amar, uma pessoa que sabe fazer comida, tem um dom de fazer comida, uma comida deliciosa, uma pessoa que tem o dom de ajudar, uma pessoa que tem o dom de ensinar, né? Uma pessoa maravilhosa. Já a letra E, uma pessoa especial para nossa família, para minha família. Para uma pessoa especial para mim, uma pessoa especial para o meu irmão. Espero também que seja uma pessoa especial na nossa igreja, Pibidecuí. Bom, é isso que eu tenho a deixar para você. Oiê, com muita honra que eu vim aqui falar da Jane, da minha mãe querida, desejar um feliz Dia das Mães. Mais uma vez a gente tá longe uma da outra, né? Mais um ano que passa e eu queria estar aí abraçando, beijando. Mas eu venho aqui através desse vídeo, através da Pibidecuí, mostrar o quanto eu te amo, o quanto eu sou grata por ser tua filha. É uma honra para mim ser sua filha. É uma mulher virtuosa, uma mulher amada, uma mulher guerreira. E eu sou muito feliz por saber que mesmo eu estando longe, a senhora é muito cuidada, muito bem cuidada, muito amada por todos dessa igreja querida do meu coração também. Obrigada a todos, obrigada mãe, por ser a minha mãe, por ser quem você é. Eu te amo muito, um beijo a todos. Mas tem pra dar, tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar.